paz do Senhor a todos. Mais uma vez um tema aqui para nós meditarmos da palavra de Deus. Já falamos sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Agora falar sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, nosso Consolador. Nós tivemos a promessa de ser nos dado o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, e também de Jesus Cristo. A promessa desde lá do Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, né? Através dos profetas, Deus foi anunciando o derramamento do Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo que revela a verdade sobre Deus aos homens, né? Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na mensagem da palavra de Deus, né? Nos escritos do Espírito Santo, através do homem, inspirando o homem a escrever a palavra de Deus, né? O Espírito Santo inspirou aos homens, profetas, reis, juízes, discípulos, apóstolos, a escreverem a palavra do Senhor, né? Sobre quem é Deus, como que Deus age na história, né, da humanidade, no universo, como que Deus age para nos proporcionar o melhor dessa vida terrena para nós enquanto aqui vivemos. Mas o homem, pela dureza do seu coração, né, pela falta de crer, de acreditar, da falta da fé, até mesmo aqueles que já estão trilhando o caminho do cristianismo têm dificuldade para entender a palavra de Deus, tem dificuldade para entender o que Deus tem para nós, né? Só vamos aprender ou entender a palavra de Deus, né, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, de buscar o dom do Espírito para a nossa vida. Porque como ele é o inspirador da palavra, é ele quem revela os mistérios da palavra. É ele quem nos revela o que está oculto na palavra de Deus. É ele quem nos dá o entendimento, porque ele é o espírito de entendimento. Lá em Isaías capítulo 11, vai nos dizer sobre o Espírito de Deus, né? Os dons do Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Está descrito lá: Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento, Espírito de poder, e assim vai. E ele foi nos dado, né, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, como o Espírito de poder, o Espírito dos dons de Deus, né? Os dons do Espírito Santo. Então, ele é o próprio Deus em espírito atuando em nossa vida. Tanto que Jesus, quando fala sobre o Espírito Santo, sobre enviar outro Consolador, ou pedir ao Pai que enviasse outro Consolador, ele nos diz que o Espírito de Deus agora habitará em vós, né? Lá no Antigo Testamento, Deus se revela ao homem através de sinais, né? Seja lá na sarça para Moisés, seja em vós ou como anjos a Abraão e a tantos outros homens de Deus no Antigo Testamento. Deus se revelando, Deus se revela ao homem, à humanidade ou ao povo de Deus como uma nuvem de glória lá na saída do Egito. Deus se apresentando ao homem durante a sua fuga do Egito, guardando o homem durante o dia numa nuvem de glória, né, guardando o homem sobre todo o povo ali, e durante a noite como uma coluna de fogo, sempre protegendo o homem de uma maneira ou de outra. Nós vamos ver depois Deus se apresentando como Jesus em carne, né? E o Verbo se fez carne, lá em João capítulo 1, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, escrito por João, né? Capítulo 1. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O próprio Deus habitando junto com o homem em forma de carne. E depois de Jesus,
o próprio Deus se apresentando como Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, conhecido por todos nós como Espírito Santo, né? Aquele que é o próprio Deus, o Espírito de poder, o Espírito Santo que revela as grandezas de Deus, o Espírito Santo que testemunha sobre Jesus Cristo e nos faz, né, habitando em nós, testificarmos também sobre Jesus, né? Testificarmos sobre as grandezas de Deus, sobre o que Deus faz na nossa vida. O Espírito Santo é o único que convence o homem das suas misérias, do seu pecado, das suas falhas, dos seus erros. É o Espírito Santo de Deus quem nos mostra onde nós somos falhos, né? É o próprio Espírito Santo de Deus que coloca em nós a vontade de lermos a palavra de Deus e buscarmos um conhecimento melhor de quem é Deus, do que é a eternidade. As pessoas que dizem que não creem na eternidade, né, uma vida pós-morte, né, alguns creem de uma maneira totalmente fora do que Deus ensina, fora do que Deus nos apresenta, né? Um dia nos encontraremos perante a face de Deus. Um dia teremos um encontro com Jesus Cristo, né? O dia que partimos dessa terra, vamos ter um encontro com Jesus, né? A palavra de Deus, né, o Espírito Santo, nos mostra que Jesus, ele diz, olha, eu vim nesse mundo para salvar o homem e não para julgar ninguém, vim para salvar. E até hoje, né, nós ainda estamos tendo a oportunidade de sermos salvos por Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo que está conosco e em nós, né, quando recebemos a Ele, buscamos a Ele. Aí, mas um dia teremos um encontro com Jesus como juiz, como aquele que nos julgará pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelo que fizemos perante Deus, por não negarmos o nome de Deus, né, em vida. Algumas pessoas acreditam na salvação após a morte. Mas quem é que pode falar alguma coisa após a sua morte? Nós temos que confessarmos a Jesus como nosso Salvador aqui vivos. E quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo. E como é que ele faz? Quando nós nos direcionamos a Deus, nos apresentamos a Deus e vamos buscar um conhecimento, vamos sentir no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração, a vontade de conhecermos a Deus, de conhecermos a Jesus. O Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida. Mas como é que eu vou conseguir ouvir ou sentir o Espírito Santo tocando na minha vida? É só ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Porque a palavra diz, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. A fé é crer. Para eu crer que existe Jesus Cristo, eu tenho que crer na palavra de Deus. Para eu crer na palavra de Deus, eu tenho que crer no Espírito Santo, né? Tenho que crer no próprio Deus. E só vou encontrar isso na palavra do Senhor. Então, só vou acreditar que Deus me conforta, me consola, é Ele quem faz todas as coisas na minha vida, tendo a presença do Espírito Santo na minha vida. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, no momento de tristeza, de angústia, Ele vai vir me confortar. Ele vai vir me consolar, porque Ele é o Consolador, Ele é o próprio Deus. É Ele quem conhece o meu coração, é Ele quem conhece a minha intimidade, é Ele quem conhece o meu deitar, o meu levantar, é Ele quem me guarda quando eu durmo. Quem é que pode fazer alguma coisa quando está dormindo? Você deita na sua cama para repousar, para descansar, para dormir? Já reparou que você apaga? Você não tem ação nenhuma? Se vir alguém tentar contra a tua vida, vir suavemente, você não vai nem perceber. Quem é que te guarda? É Deus. É o Espírito Santo de Deus que está nos guardando. É Deus que nos guarda através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar, né, que nós devemos sempre colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. É o Espírito Santo que vai nos incomodar a quando formos repousar, a fazermos uma oração para Deus, né? Seja a oração do Pai Nosso,
ler uma palavra, um salmo. Ali estamos tirando um tempo e dizendo para Deus, guarda a minha vida enquanto eu repouso. É o Espírito Santo quem vai me incomodar a orar ou me direcionar a Deus quando eu vou fazer uma viagem. Para que Deus guarde daquilo que eu não sei nem o que vai acontecer no meio dessa viagem, no caminho, um acidente, seja de carro, seja de avião, seja de trem, seja de ônibus. Quem guarda a minha vida, a nossa vida é Deus, é Jesus Cristo. Mas quem vai me incomodar a apresentar essa viagem a Deus, nas mãos do Senhor, para guardar a minha vida ou quem estiver comigo, é o Espírito Santo. Ele vai me fazer lembrar que existe um Deus guardador. É no momento de dificuldade que o Espírito Santo vai olhar para a gente e vai nos incomodar, que naquele momento de dificuldade é Deus se apresentando ou apresentando alguma coisa para que nós nos aproximamos dele, do Senhor. Porque vamos nos lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar sobre aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Ou alguém falou sobre a palavra de Deus. Se acontece alguma coisa na minha vida, um distúrbio, uma confusão, algo que eu não posso resolver, eu mesmo particular, é o Espírito Santo que vai fazer lembrar, olha, se lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Está na palavra do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Se não for propósito de Deus na minha e na sua vida. Às vezes a nossa vida está uma confusão tremenda. Mas o Espírito Santo vai agindo e falando, olha, calma, que Deus vai colocar tudo no lugar. Então ele nos conforta, nos consola. Se nós perdemos alguém querido na nossa vida, que partiu dessa vida aqui para, faleceu, morreu, partiu da sua vida. E aí tem aquela tristeza que era muito chegado a você. Era uma família, um parente, alguém da família, de dentro da sua casa, do seu lar. O Espírito Santo ele nos conforta, ele nos consola. Começa a nos ensinar que aquele momento ali chegado de partida é um breve momento. Se a pessoa que partiu da sua vida era alguém temente a Deus, era alguém que estava junto a Deus, um dia, e você também sendo temente a Deus, um dia vai ter um encontro, lá na eternidade. E aquela ausência naquele momento que traz aquela tristeza, aquela angústia, é confortada pelo Espírito Santo. Às vezes no momento de até mesmo que você está abastado de todas as coisas, bate uma tristeza, uma angústia e você não sabe o que é. O Espírito Santo vem e te enche da presença dele e traz uma paz que você não sabe de onde que veio. Então o Espírito Santo ele vem para nos confortar, nos consolar, nos encher do poder de Deus. O Espírito Santo foi nos enviado para nos dar direção, para nos revelar as coisas de Deus. O Espírito Santo ele vem atuando no mundo desde a criação. Lá em Gênesis nós vamos encontrar lá no capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Havia uma confusão na terra. E quem que estava presente? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque muitas vezes é assim. Nossa jornada está sem forma, está vazia. Está uma confusão danada. O Espírito Santo de Deus vem, vê como está e vê qual que é a necessidade que tem e ele começa a agir sendo o próprio Deus. A ação com palavras. Começa a colocar as coisas no lugar, como na criação da terra. Estava tudo sem forma, tudo vazio, uma confusão danada. Aí Deus começa a colocar as coisas no lugar. A lua, o sol no seu lugar. A terra agora passa a ter a natureza, uma alegria diferente. As águas, as estrelas no céu. As árvores, olha, a fartura de alimento, que é árvores frutíferas. Começa a ter animais.
flores, começa a acontecer algo diferente e para melhor. Nós vamos ver o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, agindo sobre a vida dos reis, dirigindo, ensinando os reis a ser líderes, a conduzir o povo através das leis, né? Através da reverência a Deus, ao Criador de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus agindo através da vida dos profetas, profetizando palavras, né? Profetizando o melhor, milagres, prodígios, dando estratégias, mostrando o que poderia acontecer, né? De mal no futuro, uma investida do inimigo. Nós vamos encontrar uma passagem da palavra de Deus sobre um povo, né, inimigo que veio enfrentar o povo de Israel e cercou ali a cidade do povo de Deus. E ali junto com o povo de Deus e junto ao rei estava ali o profeta Eliseu. E o rei, se não me engano, da Síria, que era o povo inimigo, lá no campo, em volta da cidade, ele querendo invadir a cidade, querendo atacar o povo de Deus. E tudo que ele falava, lá o rei da Síria, na tenda, junto com os seus capitães ali de exército, bolando uma estratégia, tudo que ele falava lá, o Espírito de Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu passava uma estratégia dada por Deus ao rei de Israel para colocar o seu exército em tal lugar, porque o exército inimigo queria passar por ali. Chegava lá, a estratégia inimiga era desbaratada. Era obstruída pelo povo de Deus, pelo exército de Deus, do povo de Deus, né? Exército de Israel. Aí nós vamos ver que o rei fala, tem alguém aqui que está nos enganando. Tem alguém aqui dentre nós aqui, que está nos entregando os nossos projetos para o povo de Israel. Aí alguém se lembra e fala, não, ninguém aqui está usando de falsidade ou de engano. É que tudo que o Senhor fala aqui, o Deus de Israel, o Espírito de Deus, revela ao profeta Eliseu que está lá, que ele é homem de Deus. Aí ele vai e revela para ele, e ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo, revela para ele, e ele consegue fazer com que as nossas estratégias caiam por terra. Veja só como que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes na nossa vida, algo vai acontecer, né, que a gente nem está sabendo, nem percebe. Mas vai acontecer algo no futuro e você começa a se preparar. Você não sabe nem o porquê. Seja lá o que for, para a sua saúde, para algo material, físico, né? Você começa a se preparar. Aí quando você olha, acontece algo ali daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Ou um livramento. Às vezes você costuma não se atrasar para fazer uma viagem, para fazer um trabalho, algo parecido. Você não se atrasa. Em certo momento você está na sua casa ou se preparando e dá aquele atraso, dá aquele retardo, até mesmo indesejado. Um carro que quebra, uma condução que demora para chegar. Algo semelhante. E Deus te dá um livramento de um acidente. Deus te dá um livramento de algo que você ia adquirir, que poderia ser mal para você, poderia te conduzir até a morte. Então é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, te conduzindo. É o Espírito Santo consolando, confortando. Até mesmo por você que não queria perder um negócio, você perdeu um negócio e você fica inquieto, aí o Espírito Santo de Deus vem, te conforta e te consola e faz pensar que você perdeu aquilo, mas começa a fazer você analisar que aquilo iria te prejudicar mais adiante. Aí traz aquele conforto, realmente não era para mim ter feito esse negócio. Porque olha só o que poderia acontecer. Deus, ele nos consola numa perda de alguma coisa.
espiritualmente. Espiritualmente, somos tão afrontados no nosso dia a dia, com tantas coisas que nós vemos, com tantas coisas que acontecem na humanidade, seja no meio político, né? Seja por enfermidades, por doenças que estão aí, né? Isso no espiritualmente nos afeta, psicologicamente, né? Não vou nem ficar falando aqui sobre as coisas espirituais, porque algumas pessoas que veem esse tema ainda não têm conhecimento do mundo espiritual. Até mesmo quem está dentro da casa de Deus. Quantas pessoas deixaram de querer aprender sobre as coisas espirituais? Então tem que falar das coisas psicológicas, das coisas físicas. O mundo espiritual existe, mas é uma coisa mais aprofundada. Como que nós vamos debater de algo espiritual se nós não conseguimos nem buscar uma melhora para nossas condições físicas ou psicológicas? É o Espírito Santo que vai convencer que Deus ele cura de uma enfermidade que a medicina não tem cura. É o Espírito Santo de Deus quem vai me ensinar que as coisas psicológicas da minha mente, Deus pode mudar o meu pensamento. Né? Ser oprimido por alguma coisa, oprimido por algo que vai acontecer. É o Espírito Santo quem vai me ensinar que Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Uma opressão por algo que está acontecendo na sua vida particular. É o Espírito Santo quem vai me ensinar, quem vai me instruir. Jesus ele fala, olha, virá o Espírito da verdade, o Consolador é o Espírito Santo da verdade. Aquele que testificará sobre mim. Testificar o quê? Que Jesus pode fazer todas as coisas. Que Jesus tem resposta para tudo. Que Jesus é o próprio Deus sendo Filho de Deus, quem tem poder sobre tudo que existe. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Então, eu escrevi algo aqui dizendo, olha, o Espírito Santo prometido por Jesus como sendo outro Consolador que ele enviaria. Se confirmou com o dia de Pentecostes. Né? Já foi derramado o Espírito Santo naquele dia para que o homem conhecesse o poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 tem lá o que aconteceu. E daquele dia em diante começou a atuação real do Espírito Santo, porque Jesus já partira naquela época. E ele vem atuando até os dias de hoje e continuará atuando na vida do homem. Seja com os dons, naquele dia os dons de línguas, né? Os dons de outros idiomas. Né? E o poder do Espírito Santo é o Espírito de poder que nos reveste com os dons de Deus. Conhecido também como Espírito da Verdade, pois foi ele quem inspirou ao homem a escrever a palavra de Deus, a palavra da verdade. O Espírito Santo é quem convence o homem de suas misérias como um pecador e ele faz o homem querer uma mudança de vida em Jesus Cristo. É ele quem testemunha sobre a grandeza de Deus ou as grandezas de Deus e de Jesus Cristo. É o único que conhece o coração de Deus, o pensamento de Deus, é o Espírito Santo. Porque o Espírito do homem conhece o pensamento do homem. E o Espírito de Deus conhece o pensamento de Deus. Né? O Espírito Santo é o próprio Deus. Então temos que ter essa concepção sobre o Espírito Santo. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa criação. Sendo o próprio Deus, ele diz na sua palavra: não temas porque eu sou contigo. Eu te conheço desde o ventre, quer dizer, desde a sua formação. Te chamei pelo teu nome. É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo continua atuando na nossa vida. Continua atuando na vida do homem, da humanidade. Desde que o homem dê lugar. Desde que o homem vai buscar esse Espírito para a sua vida. O Espírito de Deus. Ele quem preenche a lacuna no nosso vazio, no nosso coração.
É Ele quem nos direciona a adorar a Deus. É o Espírito Santo quem nos impulsiona, né, para algo que nós estamos enfrentando, para algo que é difícil para nós. Muitas vezes nos encontramos numa dificuldade tremenda e não sabemos o que fazer. Aí buscamos a Deus, buscamos a Jesus. Quem nos impulsiona isso? É o Espírito Santo. Tem aqueles que entendem, que aprendem, que é Deus atuando na nossa vida e vai buscar um pouco mais desse Deus. Tem outros que acham que é o acaso da vida. Mas não, é o Espírito Santo de Deus atuando. Né? É o destino. Não, quem dá o nosso destino é Deus. É o Espírito Santo quem nos destina a alguma coisa. A alcançar alguma coisa. A nos movermos do nosso lugar. Muitas pessoas buscam o consolo, o conforto. Eu já disse aqui em outro momento aí, que busca o conforto com seus bens. Né? Busca o conforto em bens materiais, mas são tudo coisas passageiras. São coisas materiais que se acabam. Mas o que Deus tem preparado para nós, a ferrugem não come, a traça não come, a economia não come. O que Deus tem preparado para nós é eterno, é a eternidade. Né? Temos tristezas e angústias nessa vida. Né? Durante a nossa trajetória, que o nosso tempo aqui como homem, como matéria, é curto. Não somos eternos. O ser humano está acha que é eterno. Não vê quantas pessoas têm partido com 80 anos, 90 anos, 100 anos, 20 anos, 10 anos. Não sabemos o tempo da nossa partida aqui, o dia da nossa partida nessa terra. Glórias ao Senhor, que Deus determinou, está lá na palavra do Senhor, que Deus determinou que o homem viva até 120 anos. Está determinado 120 anos para o homem. E também está escrito também que depois dos 70 anos de idade é enfado e canseira. Você conhece pessoas idosas? Depois dos 70 anos, 80, estão cansados, não têm mais força. Comece a conversar com essas pessoas para você ver o tempo de experiência. Alcançou grandes feitos aqui na sua vida, né? Alcançou grandes coisas. Mas pergunta para essas pessoas que ainda não tem Deus na sua vida, se não tem um vazio. Se não tem uma tristeza na sua vida. Que só pode ser preenchido por Deus. Aqueles que já têm Deus na sua vida, que buscou ter um relacionamento com Deus, que buscou a presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo na sua vida, se você conversar com essas pessoas, ele se diz realizado. E às vezes não tem bens materiais, riquezas nessa terra. Tem lá, né, para o seu consumo diário, para as suas necessidades sendo supridas. E é uma pessoa que espera agora, ele vai dizer, olha, agora o que eu espero agora, na minha partida, é eu ter um encontro com Deus, que eu tanto almejei. Como diz muitos aí, viver no paraíso. Mas só vamos viver no paraíso com Deus se tivermos um encontro com Ele aqui na terra. O Espírito Santo conduz o homem a ter um encontro com Deus, a ter uma intimidade com Deus. É o Espírito Santo quem conduz o homem a esse patamar, a buscar o melhor. E o melhor sempre é a presença de Deus. Sempre é a presença de Deus. O melhor dessa terra está preparado para aquele que serve a Deus. E o melhor dessa terra não é a riqueza. O melhor dessa terra é a paz interior. É a paz que só encontra em Jesus Cristo. E só o Espírito Santo nos conduz a isso. Só o Espírito Santo nos inspira a falar sobre Deus. Então o Espírito Santo ele conhece o nosso íntimo, porque ele esteve na nossa criação, na nossa formação. Então ele é o nosso consolador. Quantas tristezas, quantas dores o homem sente. Pode sair, encontrar com seus amigos, encontrar com seus conhecidos.
às vezes alguém no seu trabalho, às vezes você para numa lanchonete e você está ali, aí você começa a olhar as pessoas, algumas pessoas se entregando a bebida, aí você vai conversar com a pessoa, por que a pessoa está bebendo tanto? Ou está ali bebendo? Ele nem sabe por quê. Às vezes é para esquecer de alguma coisa. Esquecer do seu passado. Esquecer às vezes de algo que está passando naquele momento ali. Se esquecer de uma tristeza, de alguém que o abandonou. Ou porque não alcançou metas. E não é só na bebida. Estou dizendo a bebida com uma coisa paliativa. Mas às vezes as pessoas consomem tantas coisas para preencher algo na sua vida. Começa a ter um consumismo exagerado, exacerbado. Começa a consumir roupas, calçados, carros, viagens, para encontrar algo que só encontra em Deus. Para encontrar um conforto, um consolo, para tentar encontrar uma alegria, uma paz interior. É assim que vamos encontrar o homem, né? Durante a sua trajetória, durante a sua vida, o seu tempo de vida. Buscando um conforto em alguma coisa, sendo que o nosso conforto e a nossa consolação, a nossa alegria, a nossa paz está em Jesus, né? Está no Espírito Santo de Deus. Vamos encontrar na Bíblia Sagrada os homens sendo confortados pelo Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, na Palavra de Deus. Paulo e Silas sofrendo, sendo chicoteado, apanhando e adorando a Deus. Quem pode estar sendo ali esbofeteado, sendo julgado e louvando o nome de Deus? Só com a presença do Espírito Santo. Vamos encontrar homens presos lá em Atos, né, também, né, Pedro e João sendo presos, porque na entrada do templo eles profetizaram e através da vida deles o Espírito Santo de Deus atuando, um homem aleijado na porta pedindo esmola, agora recebendo o milagre de poder caminhar. Ele era paralítico. Mas aí os homens de poder humano na época pegam eles e agora levam eles presos, batem neles, porque eles fizeram algo de bom. Quando eles saem, ali são soltos, porque não poderia acusá-los de outra coisa, de alguma coisa mais grave, são soltos, já se apresentam lá no templo, pregando a palavra de Deus, que o Espírito Santo consolou e confortou eles daquela surra que levaram. Apanharam de verdade, chicoteado. Né? Então olha só como que o Espírito Santo de Deus atua na nossa vida. O próprio Jesus, como homem, né, apanhando, carregando a sua cruz, a cruz de todos nós, né, todo o nosso mal estava naquela cruz, mas ali olhando para Deus e pedindo para que Deus perdoasse a humanidade. Estevão, um homem comum como nós, sendo apedrejado, né, porque estava ali falando da palavra de Deus, falando sobre as grandezas de Deus, e através da vida dele, o Espírito Santo, ele cheio do poder do Espírito Santo, sendo realizado milagres para as pessoas. Algo de bom acontecendo. Agora ele é apedrejado pelos invejosos. Apedrejado até a morte. Ele olha para o céu, vê Deus e diz: Senhor, ó Pai, ó Deus, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Quem estava confortando e consolando ele ali agora? Dizendo para ele: não, você fez o que é bom aos olhos de Deus, você vai estar com Deus. Morrendo, mas sendo consolado, confortado. Só Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. E tantas outras passagens. Vamos encontrar o Espírito Santo agindo com poder na vida de Sansão. Através da vida de Sansão, lá no Antigo Testamento.
no livro de Juízes. Então, falar sobre o Espírito Santo, que tem poder, tem glória, é o próprio Deus. O Espírito Santo que vem, nos conforta e nos consola em todo momento. No momento de afronta, é confortado e consolado e ainda recebe o poder de Deus para realizar algo ainda de bom. É rogar pela humanidade, rogar pelo inimigo, né, da pessoa que está te afrontando. Rogar e pedir para que Deus perdoe, porque está fazendo algo que não é bom, que vem em desencontro àquilo que você está fazendo na sua vida. Às vezes você faz um bem para alguém e as pessoas te julgam que está fazendo um bem para alguma pessoa. Às vezes alguém te faz mal. Lá no seu trabalho, lá alguém levanta uma falsidade, um falso testemunho, fala da sua vida, toma uma ação lá contra a sua profissão, e você olha assim e sabe que a pessoa está fazendo errado, né? E está falando algo de você que não é verdade, é uma calúnia, e mesmo assim você perdoa aquela pessoa. Só Deus pode fazer isso na nossa vida, no seu dia a dia. Você ainda é confortado por Deus para não cometer uma maldade. Então o Espírito Santo de Deus, ele foi nos enviado como nosso consolador em todos os momentos. Na angústia, na tristeza, na dor, numa afronta, né? É isso que Deus faz, é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, quando buscamos a presença dele. E ele está conosco para sempre, é isso que está escrito, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele vai estar convosco para sempre. É nós que temos que determinar na nossa vida e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ele atue na nossa vida, através da nossa vida, para que ele faça morada em nós. Porque ele veio para isso, para fazer morada em nós. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos pela mão do homem. Ele atua em templos. Ele faz morada naquilo que ele fez, que é o homem. E Jesus fala assim, ó, quando vier o Espírito Santo prometido, ele e o Pai e eu somos um só, e habitaremos em vós. O Espírito Santo vai habitar em vós, aonde ele está, eu e o Pai também estamos. Olha só. Por isso que temos que buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele não só nos consola, não só nos conforta, mas nos dá poder para vencer. Nos dá direção, nos dá estratégia. Né? Nos guarda, nos livra, nos mostra, né, o que pode acontecer no futuro. Às vezes a gente pode não ver, mas ele nos capacita e nos prepara, nos dá uma estratégia para que ali na frente o que ia acontecer de mal seja rebatido, seja cancelado. Então tudo isso está na palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Né? Então que possamos buscar um relacionamento melhor com o nosso Consolador. Buscar um relacionamento melhor com aquele que nos conforta, com aquele que nos ensina, com aquele que nos inspira. Tem algumas referências da palavra de Deus aqui sobre o Espírito de Deus, né? Sobre o Espírito Santo. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus esteve na criação de todas as coisas, como já citei. Juízes capítulo 14, versículo 6. O Espírito do Senhor nos dá força para vencer. Fala ali sobre Sansão. Né? Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, né? Capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo é quem nos batiza com o Espírito Santo. Ali quando João Batista diz, olha, eu vos batizo com água, mas virá após mim aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Jesus Cristo, quem nos batiza. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, né? João, capítulo 14, versículo 16 e o 17. O Espírito da verdade está conosco e é para sempre que ele fica conosco. Né? Desde que nós estejamos obedecendo a palavra de Deus, obedecendo, né, os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo ele vai estar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nos ensina tudo que precisamos aprender. Né?
sobre Deus, sobre Jesus, mas todas as coisas que existem, o Espírito Santo vai nos ensinar, até saber como usar. Né? A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o Espírito Santo vai me ensinar aquilo que convém a eu usar, utilizar, usufruir. O Espírito Santo vai nos ensinar. Existem tantas coisas que o homem diz, né, que não pode ser feito, que não pode ser usado, sendo que Deus não diz isso. Então o Espírito Santo vai nos ensinar tudo isso. João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo testifica de Jesus. O Espírito Santo ele dá testemunho sobre Jesus Cristo e sobre Deus. Né? João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, daquilo que não agrada a Deus. Tudo que nós ouvimos dos homens, isso é pecado, aquilo é pecado. Não, quem vai nos convencer do que é pecado, do que não agrada a Deus, é o Espírito Santo. Ele vai nos dar a doutrina real de Deus. O que é pecado. Vamos aprender somente com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo nos faz sermos testemunhas de Jesus Cristo. Olha só, o Espírito Santo ele testifica, dá testemunho sobre Jesus. Agora, o Espírito Santo agindo na nossa vida, agindo em nós, ele vai nos ensinar e vai nos fazer ser testemunhas de Jesus Cristo. Vamos testemunhar das grandezas de Deus, através de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, a confirmação da promessa sobre o derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento é falado sobre o derramamento, sobre o envio do Espírito Santo. Aí vem Jesus e confirma o que foi falado no Antigo Testamento. Agora eu vou enviar outro Consolador. Vou rogar ao Pai para enviar outro Consolador. Aí em Atos capítulo 2, nós vamos ver ali agora o envio do Espírito de poder, do Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre o homem, sobre a vida do homem. Aquele que busca, aquele que ora, que persevera e busca o poder do alto, agora é revestido do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 11. Todos os dons provêm do Espírito Santo. Todos os dons provêm do Espírito de Deus. Todos os dons que temos. Ali fala sobre os dons espirituais, provém do Espírito Santo de Deus. O dom de falar em línguas, o dom de sinais, o dom de maravilhas, o dom de cura, o dom do amor, o dom da caridade, que é o dom do amor, e outros dons. E livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Orando no Espírito Santo com fé. Sempre que vamos orar com fé, vamos orar no Espírito Santo. Aí Deus vai fazer o que tem que ser feito na nossa vida quando oramos com fé. É o Espírito Santo quem faz aflorar essa fé em nós. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. É o Espírito Santo que vai nos fazer essa fé crescer, essa fé ser acrescentada. É aí que vamos aprender que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé, o dom da fé, é alcançar aquilo que nós esperamos, estamos aguardando, mas ainda não estamos vendo. Lá em Hebreus capítulo 11. Vamos encontrar ali e falar sobre a fé. Então o Espírito Santo é quem nos faz isso, acreditar naquilo que nós estamos aguardando, esperando. A nossa esperança é sempre em Jesus. Que Deus possa abençoar e que possamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.